Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada, um portal de conteúdo e formação para engenheiros e arquitetos dentro do conceito de visão sistêmica. Nesse vídeo vamos falar de uma parceria entre a academia e a empresa para desenvolvimento de soluções para a construção civil. A Cátedra ArcelorMittal Construindo o Amanhã é uma iniciativa firmada em 2019 entre a Universidade de São Paulo e a empresa ArcelorMittal. Em julho de 2021, a Cátedra anunciou o lançamento do vergalhão de alta resistência para a construção civil. Paulo Antônio Pereira Filho, gerente de inovação e desenvolvimento de produtos para a construção civil da empresa, vai explicar o uso experimental deste novo vergalhão. Antônio, em qual obra o novo vergalhão está sendo utilizado? Quais aspectos serão observados nesse período experimental? E ainda, o que significa esse processo do produto como solução de engenharia para o mercado? Muito bem, um prazer aqui estar conversando contigo, Adriana. Queria agradecer aqui no nome da ArcelorMittal a oportunidade e trazendo um pouquinho essa visão até do processo evolutivo, né, o histórico desse desenvolvimento. Primeiro ponto que a gente tem que considerar que trata-se praticamente de uma tendência global quando a gente fala de busca para produtos com melhor desempenho, com melhor competência, pensando principalmente a questão da engenharia de produto e engenharia de aplicação da construção civil. E aqui no Brasil não é diferente, tá? Esse produto que a gente vem trabalhando há quase um ano, já há 10 meses aí que a gente fez o primeiro lançamento, a discussão, ele é um retrato desse processo de buscar materiais focados na construção civil que apresente uma característica superior para poder buscar processos ligados à racionalização, sustentabilidade também no aspecto ambiental, e eu posso afirmar que, quando a gente fala de desenvolvimentos ligados à construção, especialmente no Brasil, é fundamental a gente ter essa sensibilidade da importância de trabalhar de maneira colaborativa. Então, o ecossistema focado em desenvolvimento ou até mesmo inovação, ele é de extrema importância, e por isso que você citou que esse foi um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo e vem consolidando junto com a Cátedra, especialmente com o CICS, que é o Centro de Inovação em Construção Sustentável da Universidade de São Paulo, da USP, e esse é mais um produto, ou mais um desenvolvimento que também será aplicado dentro da construção desse centro de inovação, dentro do CICS, tá? Trazendo assim para fins práticos, né, como eu comentei que a gente já vem trabalhando há alguns anos, né, e o ano passado a gente fez ali uma primeira abertura sobre o desdobramento desse desenvolvimento. Nós temos um caso que a gente tem muita satisfação em compartilhar, que envolve o nosso cliente Raposo Engenharia, que é uma incorporadora, uma construtora, numa obra que é chamada OpenView Aquários, tá? E esse é um caso prático do que é esse produto aplicado dentro desse conceito, tá? Então, por se tratar de, primeiro passo, um produto que essencialmente ele atende todos os requisitos da norma ABNT NBR 7480, ele tem uma característica específica bastante importante e superior, da ordem de 40% maior do que o mínimo especificado pela norma ABNT NBR 7480, que é a norma de vergalhões. Então, quando a gente fala do CA50 soldável AR, e esse AR é de alta resistência, foi uma ação pioneira da ArcelorMittal, que hoje o produto ele é denominado ArcelorMittal 50S de soldável AE, de alta resistência, e a característica mecânica desse material, especificamente o escoamento, ele é especificado mínimo 70 kgf por milímetro quadrado, ou 700 MPa, onde na norma o mínimo é 500. Então, ele é um produto que, para efeito de projeto, de execução e até mesmo de engenharia de aplicação, ele tem um ganho significativo em termos de limite de escoamento, tá? Que é essa propriedade mecânica, essa característica mecânica do material. E nessa obra, especificamente, que a gente gostaria de compartilhar, avaliando esse processo, né, trata-se de uma venda mais consultiva, de uma venda mais técnica,
Os ganhos em termos de racionalização do aço ficaram da ordem aí de 16%, tá? Trazendo aí vantagens, quando a gente fala na visão de custo global, né, do TCO nessa fase da obra, da ordem de 12%. Isso trazendo racionalização tanto com base na engenharia de produto, né, que é a característica do material, além das questões ligadas à engenharia de aplicação e após todo um processo também de validação e apresentação para o cliente e também para o responsável do cálculo estrutural, né, engenharia estrutural responsável pelo projeto. Então, além dessa questão do produto inovador, uma característica mecânica 40% maior comparado com o CA50 convencional, outras soluções também, quando são agregadas, elas ajudam bastante. Exemplo, a parte de serviços, aço cortado, dobrado, pré-montado, com formas. Então, nessa fase da obra, que a gente está falando de fundação, além desse aço especial, desse novo produto, outras soluções de engenharia da ArcelorMittal também foram trabalhadas em busca aí de produtividade e, sobretudo, a parte de racionalização. Antônio, então a gente pode dizer que, além dos ganhos aí de sustentabilidade, de otimização dos insumos, a parceria também favorece a aproximação entre o mercado e a academia para desenvolver soluções em geral. Perfeito, Adriano. Eu sempre acreditei que, quando a gente fala do processo de transformação de cultural, né, tanto no que diz respeito à parte de desenvolvimento e a própria cultura de inovação, o ecossistema ele sempre vai fortalecer muito esse processo. Então, quando a gente comenta desse trabalho em conjunto com a academia, no caso a USP, né, através dos CICs, como eu comentei, que é o Centro de Inovação em Construção Sustentável, isso vai trazendo percepções e, sobretudo, provocações para a gente compreender qual que, de fato, é o nosso papel quando nós falamos nos processos ligados a desenvolvimento tecnológico. A parte técnica, ela sempre tem que ser muito bem trabalhada e conduzida, e quando a gente tem esse apoio de todas as partes interessadas, né, de formadores de opinião, especialistas, ajuda a ter uma evolução mais consistente desse processo de desenvolvimento e também evita surpresas ao longo do processo. Muito embora também é sabido que quando tem uma iniciativa pioneira, né, um processo inovador, os processos eles vão, às vezes, direcionando para um determinado caminho e as conclusões preliminares elas sempre vão ajudando a traçar ou a pavimentar esse processo de conclusão. Mas a parceria e essa colaboração envolvendo a academia, a siderúrgica, os clientes, o nosso foco essencialmente é o foco do cliente, mas passa por questões ligadas a projeto estrutural, que tem um papel importantíssimo. Enfim, toda a cadeia, né, todo esse ecossistema, ele tem que estar muito bem trabalhado para a gente poder ter um processo robusto em termos de desenvolvimento e de aplicação, e sobretudo de resultados. E esse novo vergalhão, ele pode ser empregado na indústria de pré-fabricado de concreto? Sim, sim. A gente pode imaginar o seguinte, né? A indústria de pré-fabricado, a construção industrializada de concreto, essa sim é um grande motor para poder trabalhar, sobretudo, a questão da industrialização da construção civil, né? E quando a gente fala nessa questão do como que esse produto ele pode ser empregado na construção industrializada de concreto ou na pré-fabricação, vários segmentos a gente já vem trabalhando, não só em ambientes de teste, né, que são os trabalhos para poder homologar, em função de ser uma venda um pouco mais técnica, mas também já aplicando. Então, em situações, por exemplo, com clientes que a gente desenvolveu peças ou elementos pré-fabricados em concreto, teve reduções aí da ordem de 20% do consumo do aço, apresentando desempenho bastante interessante, às vezes até superior do que aquilo que estava sendo projetado. Em situações que envolvem até o segmento de saneamento básico, que também é super importante, está inserido dentro da pré-fabricação em concreto, né?
em exercícios, como, por exemplo, tubos e, aduelas, né? A gente também teve exercícios que foram interessantes, tanto na questão da racionalização do consumo do aço, que daí chegou da ordem de 25%, e quando faz toda a avaliação da racionalização do conceito da armadura e do sistema completo, reduções aí que resultaram da ordem de 10%, 12%. Então, uma coisa é a redução do aço, que vai ajudar muito nesse processo de... professor Vanderlei John, por exemplo, fala muito de desmaterialização, que nada mais é do que você usar o aço, usar o material de forma mais inteligente. Mas a visão de custo, né? Com a questão de produtividade, e às vezes até solucionando alguns problemas de execução que acabam acontecendo, dependendo do tipo da aplicação do aço. E esse novo vergalhão, ele já está disponível no portfólio de vocês ou ele ainda está em fase experimental, sendo usado somente em situações mais específicas? Ele está no portfólio. O que você falou é uma verdade. Trata-se de um produto mais técnico e, principalmente nessa fase onde a gente tem que fazer toda essa varredura das necessidades para poder introduzir o produto, é necessário fazer um trabalho estruturado que envolve cálculo estrutural, envolve o cliente, utilizado por vezes aí situações onde simuladores eles acabam trazendo uma visão não só qualitativa, mas também quantitativa para poder ajudar nesse processo de tomada de decisão. Então, a própria ArcelorMittal Engenharia e Inovação, a área de engenharia de aplicação e produto, ela vem trabalhando nesse processo de introduzir, mas de forma responsável, de forma que a gente consiga compreender qual que é o foco do cliente, qual que é a real necessidade e quais são as melhores soluções, não só utilizando o ArcelorMittal 50 soldável alta resistência, mas também outras soluções que estão no portfólio da ArcelorMittal. Por se tratar de um portfólio amplo, você consegue associar também a parte de serviços agregados e outros trabalhos que já são consolidados ou também estão em fase de desenvolvimento para poder levar a melhor solução dentro daquela aplicação. Mas já está, sim, no portfólio e, inclusive, as primeiras discussões e até essa parte de desenvolvimento de frentes ou de segmentos aconteceu aí, os primeiros aconteceram lá em julho do ano passado, mais ou menos, e hoje a gente já tem situações concretas, como eu comentei agora há pouco, aí, alguns casos, tanto no setor predial, quanto na parte de infraestrutura ou pré-fabricação em concreto. E, por último, Antônio, quais setores devem ser os mais demandantes dessa nova solução? Eu acho que a gente está vivendo hoje um momento onde a infraestrutura ela pode ser um segmento bastante forte em termos de oportunidades e que tem inúmeras oportunidades de aplicar esse tipo de produto, tá? Isso em função da própria característica das obras e, sobretudo, em função das vantagens ou dos ganhos que já foram apontados não só em fase de teste de mercado, mas como alguns casos aí reais que já vem acontecendo. Então, acredito que a infraestrutura, associado também às aplicações aí de fundações em obras do segmento predial, né, do setor imobiliário, enfim, eu acredito que esse produto não necessariamente ele vai ficar focado em um único segmento da construção civil, mas sim ele vai ter que ter uma ponderação muito forte da engenharia de aplicação. A engenharia de aplicação ela vai ajudar a fazer esse exercício, fazer essa simulação, para poder associar as vantagens desse produto para aquela fase da obra ou para aquela característica de obra e, de fato, fazer uma análise se é ou não vantajoso a aplicação desse tipo de material com competência superior. Mas eu trataria, assim, como grandes oportunidades a questão de infraestrutura, que envolve saneamento, etc., mas também no setor predial, além da indústria da construção civil, que envolve aí a pré-fabricação, a construção industrializada de concreto e outros segmentos, tá? Então, acho que vai ditar muito a questão da aplicação do produto e não só de um segmento específico. Antônio, muito obrigada por sua participação aqui na Engenharia Compartilhada. Eu que agradeço a oportunidade, continuo sempre à disposição
e muito importante esse trabalho que a gente está fazendo para poder ajudar nesse processo aí de disseminação e trazer informações aí relacionadas a desenvolvimento e inovação. Obrigado, até a próxima. Excelente. Nós conversamos com Antônio Paulo Pereira Filho, gerente de inovação e desenvolvimento de produtos construção civil da ArcelorMittal, conversando sobre o novo vergalhão lançado pela empresa. Fique conosco, até a próxima.